Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo questões de direito de família, alienação parental, guarda unilateral e guarda compartilhada. A nossa entrevistada é a juíza Isabel Cristina de Freitas Prudêncio, que é titular da Vara de Família e Sucessões da comarca de Tuiutaba, onde nós estamos hoje aqui na região do Pontal do Triângulo. E ela também é diretora do foro desta comarca. E falávamos no bloco anterior que a gente vai tratar agora, depois de discutir a guarda compartilhada unilateral e também a alienação parental, de falar nesse bloco sobre a nova lei, não, a lei que existe há 2 anos, dos alimentos gravídicos. O que vinha a ser exatamente essa? É uma pensão alimentícia para a gravidez? Exatamente isso. A intenção do legislador é que a gestante pudesse ou possa ter uma assistência alimentar durante o período de gestação. Como as demais leis, ela foi feita com muito boa intenção. Porém, a prática nos leva a muitas dificuldades. Uma delas é que a lei fala que o juiz, diante dos indícios de que houve realmente essa conjunção carnal que resultou em gravidez, o juiz deve estabelecer os alimentos provisórios para que a gestante tenha, então, essa assistência durante a gestação. Ocorre que, para que o juiz tenha esses indícios, fica muito subjetivo e o juiz não tem meios necessários para se saber se realmente houve aquela conjunção carnal com aquela pessoa e que ela está apontando como sendo o pai de seu filho. Seria a investigação da paternidade. Exatamente. Então, como que o juiz, neste primeiro momento em que ela está gestante, como que o juiz vai estabelecer indício para ele arbitrar alimentos para essa gestante? Porque ocorrem vários casos em que a mulher afirma que determinada pessoa é o pai de seu filho e depois vem o DNA e fala, não, ele não é o pai biológico. E aí como que fica aquela pessoa que ela apontou no primeiro momento sendo o suposto pai de seu filho e que lhe prestou a assistência durante a gestação e depois vem o exame negativo? Como que fica? Porque os alimentos, eles são irrepetíveis, não existe possibilidade de devolução. Então, há uma dificuldade muito grande para que o juiz coloque isso em prática. Então, como que nós aqui adotamos? O artigo 7º fala que o juiz, depois que arbitra os alimentos, ele deve citar o suposto pai para a defesa em 5 dias. Eu faço exatamente o contrário. Como é muito subjetiva essa prova, o que eu faço? Eu mando citar o suposto pai. Se ele não se defende de jeito nenhum, eu estabeleço os alimentos provisórios, porque se ele a presunção da paternidade. Exatamente, se ele não tem dúvida, né, não há o que se cogitar. Mas se ele vem e apresenta uma defesa, então é necessário que haja uma prova mais contundente. Essa prova, ela pode ser feita através do laboratório, através de exame de DNA, porém, é um exame em que faz-se uma punção e essa punção pode resultar em aborto e pode ser feito apenas entre o 6º e 7º mês. Então, é uma lei que, na prática, ela é quase inviável. Mas apesar dessas deficiências, dessas dúvidas e equívocos, é uma lei que busca resgatar aquela responsabilidade paternal. Exatamente, busca resgatar, mas não existe responsabilidade nem da mulher em relação ao seu filho e nem do pai em relação àquela criança. Ou seja, por causa disso, a gente fica sem saber se pode realmente estabelecer os alimentos, uma vez estabelecido, eles são irrepetíveis. Então, doutora Isabel, uma vez confirmada essa paternidade, havendo essa possibilidade, esses alimentos gravídicos, eles se tornam depois, a partir do parto, uma pensão alimentícia, a lei dos alimentos. Exatamente, pelo menos é o que diz a lei. Porém, existem inúmeros julgados que falam mesmo com o DNA positivo, nós não podemos estabelecer alimentos provisórios, o que acaba gerando um conflito. Ora, se o juiz não pode estabelecer alimentos provisórios, ainda que tenha um exame de DNA positivo, como é que o juiz pode, segundo a lei dos alimentos gravídicos, estabelecê-los quando a gestante anuncia que está grávida? Então, há um conflito. Sobre essa questão da pensão alimentícia ainda, havendo caso de guarda compartilhada, a situação muda?
A situação muda quando nós estabelecemos os alimentos. Por exemplo, se o pai vai ficar determinados dias com o filho e eu estabeleceria para aquele caso um salário, e o pai tendo essa participação efetiva e o filho ficando um período maior, evidentemente que a pensão alimentícia ela é minorada. Sem dúvida. Eu vou fazer agora um pequeno intervalo para a senhora fazer para a gente a sugestão da indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, a indicação, eu gosto muito desse autor, João Grisham, e esse livro eu recomendo o recurso porque ele demonstra uma falha da justiça. Aliás, a justiça que é feita pelos homens que também são falíveis, mas que vale a pena lutar, ainda que seja até o último minuto, ainda que essa luta possa não alcançar o resultado almejado. É um livro que eu recomendo. Aliás, de todos os livros deste autor. Muito bem, obrigado pela indicação. Doutora Isabel, gostaria agora, para encerrar o nosso programa, estamos na reta final, mais um minutinho só. Por que está havendo tanta separação entre os casais e também por que o homem tem tanta dificuldade em assumir as suas responsabilidades paternais? Isso é cultura? Não é bem cultural, eu acho que é a ausência do amor de Deus nos seus corações. Acho que o homem tem que, sobretudo, amar mais, deixar de lado o seu egoísmo, sua vaidade, seu orgulho e se dedicar mais à família, que é o pilar de toda a sociedade. Na minha opinião, é a falta de Deus, a ausência de Deus no coração que leva à desagregação da família. Muito bem, fica uma lição bonita e importante. Nós conversamos com a doutora Isabel Cristina de Freitas Prudêncio, que é titular da Vara de Família e Sucessões da Comarca aqui de Tuiutaba e também diretora do Foro. Falamos aí sobre questões do direito de família, alienação parental, guarda unilateral, guarda compartilhada. Doutora Isabel, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.